E a nossa igreja tem uma gama de pregadores muito grande, gente abençoada, que abençoa, que vai fazer muito melhor do que eu faria agora, porque a palavra está na boca dele e no coração. Nós vamos receber o pastor Ubiratã aplaudindo o nome de Jesus. E ele já sabe a sequência de tudo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te... Fica aí que você vai receber uma palavra que vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus. Ontem nós ouvimos no rádio, que foi a frase que foi no rádio ontem mesmo? Foi tanta frase, pastor, boa ali que eu... A frase mais forte que foi falando assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Foi essa frase. Nunca foi sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus abençoe você. Da próxima vez, pastor, só toma cuidado de falar, fica aí, o menino tomou um susto ali, que foi engraçado. Você falou, fica aí, ele quase tremeu ali. Amém. Amém. Paz seja convosco, igreja. Amém? Amém. Aproveitando que nós estamos em pé, já queria que você abrisse as vossas Bíblias aí, no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. E o pessoal ali já está falando, tira a máscara, aí você fala melhor, né? Aí, agora sim. Marcos, capítulo de número 4, versículo de 35 a 41. A gente fica tão habituado a andar de máscara, que às vezes a gente está em casa com máscara, né? Não vou falar que está escovando o dente com máscara, porque também não dá, né? Mas em todo lugar que a gente vai, a gente acaba utilizando a máscara, até por proteção. E aqui na igreja não é diferente, a gente acaba utilizando a máscara também. Amém, queridos? A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler na versão ali do telão para acompanhar vocês aqui, tá? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. Ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se importa que perecemos? Em outras versões fala o seguinte, Senhor, você não se importa que eu morra? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Aí, em outras versões fala, por que vocês têm tanto medo? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Amém? Curva a sua fronte, você de casa também curva a sua fronte. E antes de começar a orar, eu queria que você de casa não deixe ser roubado em nenhum momento por aquilo que Deus vai falar contigo nesta manhã, naquilo que Deus propôs a falar contigo. Então não deixe ser roubado. Então fica fixo nessa palavra. Eu tenho algo direcionado pelo Teu Espírito Santo para a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos debaixo da Tua graça, das Tuas misericórdias, Senhor. Talvez muitas vezes, Pai, muitos de nós não sabemos nem como conseguimos chegar até aqui. Mas sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é capaz, não somente nos foi capaz, não somente de nos fazer chegar até aqui, mas principalmente, Senhor Deus, de fazer continuarmos a caminharmos, de continuarmos a caminhada, de continuarmos, Senhor Deus, a um lugar firme, a uma terra firme, Senhor Deus, aonde o Senhor tem um propósito a se cumprir em nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, cada vida que aqui está, para que Teu Espírito Santo venha ministrar a cada coração e que, sobretudo, Pai, a Tua palavra venha ser dita nesta manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém e amém. A igreja pode se assentar? Amém, queridos? Amém. Vou pegar um golinho de água aqui enquanto você está se sentando, enquanto você está se ajeitando. Amém. Para quem acompanha os devocionais que eu coloco na live, né, na live não, nas páginas da igreja, tanto pelo Instagram como pelo Facebook,
eu sempre após um versículo, eu gosto de começar com uma pergunta, né? Com uma pergunta para trazer reflexão na vida de cada um que ali está lendo, né? E a pergunta sobre essa mensagem que eu vou estar ministrando aqui, né, que eu quero trazer para você, para trazer a reflexão na sua vida, é a seguinte: você tem observado mais a situação em que está vivendo ou aonde Deus quer te levar? Eu vou repetir a pergunta. Você, aí é com você mesmo, tem observado mais a situação em que está vivendo ou aonde Deus quer te levar? Amém, queridos? Eu queria também poder abrir aí a Bíblia. Cadê? Opa. Abre para mim, por favor, lá em Salmos, capítulo de número 13, versículo 1 e 2, por favor. Salmos 13, 1 e 2. Salmos 13, 1 e 2. Achei que foi confundido. Uma coisa que aconteceu hoje, irmãos, esteja sempre preparado para ministrar a palavra de Deus. A qualquer momento, você pode encontrar um coração quebrantado, uma vida que necessita de uma palavra de conforto. Hoje o pastor estava no culto de manhã, ele falou: olha, eu vou precisar sair por causa de um velório, ministra a palavra. Então já tinha uma palavra que Deus estava aquecendo no meu coração, não sabia aonde nem quando eu ia pregar, e Deus escolheu nesta manhã para ministrar essa palavra no seu coração. Então no Salmo de número 13, versículo 1 a 2, diz o seguinte: é o Salmo de Davi para o músico mor. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Versículo 3. Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Amém, queridos? A situação que a gente olha aqui em meio à tempestade é uma situação assim que, quando a gente olha o milagre, puxa vida, o Senhor acalmou a tempestade, né? É um milagre por si só quando a gente só se baseia nessa situação. Agora, mais importante do que olhar a situação, o milagre propriamente dito, é importante a gente procurar lembrar o contexto em que ele foi vivido, o contexto onde aconteceu aquele milagre. A situação daqueles discípulos, irmãos, quem aqui já teve o privilégio de andar de navio? Alguém já teve esse privilégio de andar de navio? O irmão já teve, a irmã já teve, né? O pastor também já teve, a irmã lá atrás já teve. Olha, imagina, para quem já andou de navio, é um espetáculo, né, irmão? Né? Comida, não paga nada, tudo incluso, né? Tem ali toda uma disposição, tripulante, pessoas para te servir, tem ali na parte de segurança, bote salva-vida, tem uma série de pré-requisitos, bússola, até não é bússola, é radar, uma série de coisas para proteger a vida de quem está navegando em uma série de situações. Agora imagina você andar de barco há 2000 anos atrás. Imagina você andar no barco há 2000 anos atrás numa situação não comum, mas numa situação de tempestade, de uma situação de desespero, de uma situação onde o sentimento de que tudo vai piorar e que você vai morrer é muito grande. Imagina essa situação. E essa era a sensação daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam ali no barco com Jesus. Nos dias de hoje, nós temos vivido uma situação onde que, assim como aqueles discípulos, assim como aquelas ondas do mar, que você está vivendo, e a onda do mar, a gente sabe, ela vem, ela calma, daqui a pouco vem outra, e parece nunca mais ter fim. E às vezes na nossa vida, vem uma notícia ruim, a gente acha que vai acabar. Vem outra notícia pior, a gente acha que vai se afogar. Vem uma notícia pior ainda, a gente acha que vai morrer. E muitas vezes a gente tem vivido situações de que, assim como essa oração que a gente acabou de ler, de Davi aqui, que falou: até quando o Senhor esquecerá de mim? Ou até mesmo você tem se perguntado: Senhor, você não se importa comigo? Você não se importa com a dor que eu estou sentindo? Senhor, você não se importa com tudo que tem acontecido na minha vida, na minha alma e no meu coração? Talvez seja esse o sentimento de você que chegou aqui nesta manhã.
Talvez seja esse o sentimento de você que está na live, que talvez sem olhar e sem ter perspectiva nenhuma de esperança. Porque aonde você olha, você só vê uma onda atrás da outra. E sabe uma outra situação que acontecia lá? A Bíblia fala que já era tarde quando eles partiram. Possivelmente, na hora que aconteceu a tempestade, já era noite. Imagina você, num barco, há 2000 anos atrás, no meio de uma tempestade, onde você não enxerga nada. Você não enxerga quem está do seu lado. Você não enxerga as pessoas que estão à sua volta. Você não enxerga o horizonte. Você não enxerga uma saída. A única coisa que muitas vezes você tem enxergado é aquela situação de desespero. E até mesmo, a Bíblia até fala que Jesus estava ali na polpa do navio, do barco. Uma coisa, irmãos, um parênteses aqui. Um grande engano de um cristão, é um grande engano mesmo, é achar que o fato de crer em Jesus, de crer em Deus, ele está livre de dias ruins. É um grande engano acreditar de que o fato de você ser cristão, você está isento de passar por tribulações, por momentos de dificuldade. A Bíblia fala, nessa situação, que existiam muitos barcos, mas apenas um barco estava Jesus. Essa situação do Covid é uma situação vivida por todas, mas nem todos estão no mesmo barco com o Senhor. Talvez você chegou aqui nesta manhã, é uma situação talvez como aqueles discípulos, de que não via ali, não enxergava ali nenhum tipo de saída. Ontem eu fui visitar um parente próximo com a minha esposa, e é uma situação bem difícil porque a mãe dela faleceu cerca de um mês, dessa pessoa próxima que a gente foi visitar. E a vida da mãe dela era sempre a filha e a mãe. A filha e a mãe a vida inteira. Elas, depois que a mãe teve a filha, não casou de novo. A filha também não quis saber de relacionamento. Então, eram sempre as duas. Então, imagina uma vida de 40 anos e 50 anos, as duas pessoas unidas. Elas saíram do Brasil, viveram aquele sonho americano de trabalhar nos Estados Unidos, trabalharam ali durante 30 anos, fizeram uma vida ali, sempre trabalhando ali em casa, fazendo faxina, fazendo um trabalho duro, um trabalho ali honesto. E aí, depois de 30 anos, elas voltaram com o dinheiro que elas conseguiram acumular para comprar uma chacrinha, alguma coisa aqui no Brasil. E aí, por conta de uma falta de estrutura, elas acabaram torrando todo o dinheiro, torrando toda a vida dela que elas tinham. A filha, ela entrou em bebedeira, ela entrou numa situação de desespero. E o que aconteceu? E ficou naquela situação, a mãe doente e a filha numa situação deprimente, deplorável, porque ela bebia, tinha vício de cigarro, bebida, uma série de outras coisas que estava cada vez mais destruindo. Não parava emprego, não conseguia nem trabalhar, dado a situação que ela estava vivendo. E aí, há um mês atrás, a mãe dela faleceu. Ela me ligou, porque a única pessoa, assim, uma das únicas pessoas que ela tem de contato são a nossa família. E nós fomos lá, quase de madrugada ali, acompanhar ela em tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento. E depois de um mês, a gente foi visitar a casa dela, irmãos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ela tem, imagina uma casa que tem 8 gatos. 8 gatos que faz mais de um mês que não limpa a casa. Que faz mais de um mês que a geladeira não abre. E que sem energia a casa. Porque cortaram a energia, ela não tinha condições, porque ela já negociou várias vezes e estava sem energia a casa. Então, imagina uma situação tão difícil, agora multiplica isso por 10. Em termos de cheiro, em termos de sujeira, em termos de uma situação deplorável de escravidão, que é onde muitas vezes o inimigo quer que a gente fique. E aí, um momento de evangelismo que eu estava falando com ela estava me falando da dor que a mãe dela fazia na falta dela. Irmãos, e eu peço sempre para o Espírito Santo de Deus, num momento como esse, momento de fragilidade do outro, eu tenho uma palavra de Deus para confortar aquele coração. Tem uma palavra de ânimo, porque a pessoa ela diz, ela está sem chão nenhum. E ela falando para mim, Bira, a única esperança que eu tinha era minha mãe que me aconselhava. A única esperança que às vezes eu ficava firme ali era ela. E ela se foi. E agora? Olha que pergunta, irmão. O que eu faço? Aí eu virei para ela e falei assim, se sua mãe estivesse aqui,
o que ela gostaria que você fizesse? Qual caminho ela gostaria que você seguisse? Ela ia querer que você parasse naquela situação deplorável, deprimente, numa situação de desespero? Ou ela ia querer que você seguisse o caminho? Que você seguisse o caminho com fé? Que você seguisse o caminho rumo ao outro lado? Rumo a uma nova história? Como cristão, irmãos, uma das coisas que a gente pode ter certeza, primeiro, que tudo coopera para o nosso bem. Amém? Segunda coisa, se quando você olha para o seu futuro, se quando você olha para aquilo que está para acontecer na sua vida, e isso tem gerado preocupação para você, sabe o que significa? Que você está imaginando o seu futuro sem a presença de Deus. Que você está imaginando um futuro sem o milagre de Deus. Que você está imaginando um futuro sem a promessa de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. E eu comentei isso com ela. E aí, enfim, a gente vai levar ela numa clínica, vai tentar ajudar dentro dos limites que a gente pode ajudar. Mas tem decisão, irmãos, que o livre-arbítrio que Deus nos dá, que só pode ser tomada por quem? Por ela. Neste caso, tem situação, irmãos, na nossa vida, que só pode ser tomada por você. E mais ninguém. Talvez existam pessoas no meio do seu barco. Existam pessoas na sua casa. Existam pessoas na sua família que estejam do seu lado e você não está enxergando, preocupado com a morte, que às vezes você está com esse sentimento. Existem pessoas que Deus tem te colocado. Só que a escuridão, a cegueira espiritual, ela tem impedido você de enxergar aquilo que Deus tem colocado ao seu lado. O que é mais interessante nesse versículo, quando a gente fala lá no primeiro versículo, no versículo de número 35, a Bíblia fala que naquele dia, sabe que uma coisa que eu aprendo naquele dia? Que houve mais coisas naquele dia. E sabe o que aconteceu naquele dia? Jesus deu uma aula de fé. Por que ele deu uma aula de fé? Porque naquele dia, ele falou da parábola da semente, ele falou da parábola da candeia, ele falou da parábola do grão de mostarda, ele contou vários ensinamentos para os discípulos e para toda a multidão. E o que é interessante, que no versículo aqui, de número 4:34, diz o seguinte, se puder colocar, Marcos 4:34. Diz o seguinte, e não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo aos seus discípulos em particular. Então, ou seja, além de Jesus ensinar para toda a multidão em parábolas, que é uma forma das pessoas entenderem de uma maneira mais fácil, ele chegava para os discípulos e ensinava no individual. Porque para cada um, Deus tinha ali uma maneira de falar. Aí eu pergunto, eles tinham instrução para poder passar por aquela tempestade? Tinham. Eles tinham instrução de fé, instrução do que ele pode fazer. E aí, eu achei até de certa forma uma correlação aqui, diante de cada parábola, ensinada por Jesus. A parábola, por exemplo, da mostarda, do grão de mostarda. Às vezes, o mais importante não é o tamanho que as pessoas te veem, mas sim é o tamanho que você pode ficar. Amém? Vou repetir de novo. O mais importante não é o jeito que as pessoas olham para você, não é o tamanho que às vezes você se vê, mas sim o tamanho que Deus pode te colocar, o tamanho que você pode crescer, o tamanho que Deus pode te levar, o caminho que Deus pode te levar. E sabe qual que é o grande problema do afligido? É que ele olha a sua vida não com uma foto. Aliás, ele olha a vida dele como uma foto e não como um filme. O que é olhar a vida como uma foto? Você está naquela situação, é uma foto. Eu estou vivendo este momento. Minha conta bancária está ruim,
eu estou numa situação que eu estou desempregado, eu tenho conta para poder pagar, eu estou com um familiar doente, eu estou numa situação de que eu não me aguento mais, o meu casamento está indo mal. Essa é a foto. Agora, qual que é o filme? A gente cantou agora há pouco. Lembra, eu não vou lembrar a letra da música, Gil, mas da onde você saiu e da onde Deus te colocou. A Bíblia lá em Lamentações 3:21 fala que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então não olhe apenas para a situação atual da sua vida. Olhe para onde Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos, do que nós pensamos, segundo o poder que opera em nós, é aquele que é capaz de transformar a sua vida. E o mais importante, irmãos, não é aonde você está, e sim aonde você está indo. Lá no livro de Salmos, capítulo de número 34, versículo de número 19, Salmos 34, 19, diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor, Ele não vai te livrar da tempestade. O Senhor, Ele não vai te livrar do momento de aflição. O Senhor, Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel. E o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. A mesma chuva, a mesma tempestade, a mesma situação, a mesma circunstância que nasce para aquele que não crê em Jesus, nasce também para aquele que crê. Aquela situação, irmãos, onde todos os barcos estavam vivendo a mesma tempestade, mas apenas um barco estava vivendo, o Jesus, que tinha um nome a ser clamado, que tinha um nome ali a ser pronunciado, que tinha alguém para poder procurar. E a grande diferença daquele que serve, daquele que não serve a Deus, não é a ausência de tribulações, mas sim certeza de vitória. E uma coisa, irmãos, de que assim, e é uma coisa assim que Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. E eu quero trazer mais uma provocação para você aqui. O que de pior pode acontecer para quem tem fé? O que de pior pode acontecer para quem crê em Jesus? A Bíblia fala, nada nos separará do amor de Deus. Absolutamente nada. Nem sua morte, irmãos. Nem a morte de quem você ama. Nada vai separar do amor daquele que te ama. Nada, absolutamente nada, irmão. Então, esse exercício da fé, ele serve para que você consiga crer que não é a foto que vai tirar a minha paz, mas sim o filme da minha vida que será contada, um milagre, que eu vou testemunhar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor há de fazer, porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente na sua vida. E se sua vida tem tido uma vida de tristeza, se sua vida você tem se enxergado no momento de aflição, talvez você tenha que se perguntar: em qual mentira do Satanás eu tenho acreditado para que ele tenha roubado a minha paz? Qual mentira eu tenho acreditado para que ele tenha roubado aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a paz que somente o Senhor pode dar na minha vida? Qual mentira de Satanás você tem acreditado para ter uma vida afligida, para ter uma vida de preocupação? Não olhe apenas, irmãos, aonde você está, mas olhe para onde Deus quer te colocar. Não olhe, irmãos, a vida, a gente pode olhar, querer andar olhando para trás. Mas se você querer caminhar olhando para trás, a chance de você cair é muito grande. E o Senhor tem feito algo novo. Ele quer uma nova história na sua vida. Ele quer um novo caminho. Ele quer um novo começo. Assim como na vida dessa jovem, dessa moça, que eu citei a história de ontem, talvez agora, mais do que nunca, é necessário ela caminhar com as próprias pernas, ela ter as próprias escolhas,
ela seguir o seu próprio caminho em prol daquilo que Deus tem colocado como oportunidade na vida dela. E talvez essa mesma situação você tem vivido hoje. Talvez, de fato, tenha vivido um problema atrás do outro. Talvez, de fato, tenha havido uma escuridão onde você não enxerga ninguém. Como Jesus ensinou a parábola, eu quero contar aqui não digo nem parábola, mas aqui fazer uma analogia. Irmãos, o Senhor nunca chega atrasado. Amém? Mas também Ele não chega adiantado. Quando você está preparando um bom prato de comida, no forno, um bolo, você pode colocar todos os ingredientes, que parece ser tudo muito, misturou, aí você fica com aquele anseio de ficar tudo pronto, porque eu me preparei para aquilo. Eu fiz a receita, eu segui tudo aquilo, era para dar certo. Eu não sei para vocês, mas para mim, o momento mais de tortura, quando eu faço um bolo, falando nisso, estou devendo um bolo de iogurte para alguém, não vou falar porque ela está aqui na igreja, mas fica a promessa. Mas sabe qual é o momento de mais anseio quando a gente está fazendo um bolo? É aquele momento que vai para o forno. Alguém assim é como eu? Você fica, não vê a hora, toda hora fica olhando ali, parece que se olhar vai estar o bolo mais pronto antes da hora. Mas é no forno, irmãos, que a temperatura é mais quente. É no forno que é onde acontece o maior calor. Mas é depois desse calor, é depois desse forno, é depois dessa ansiedade, dessa preocupação que você fica, que o bolo fica pronto. Se sua vida hoje, irmãos, está muito quente, está numa situação insuportável, eu quero dizer e profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. É porque o milagre está perto de chegar. Você crê nisso, irmão? Os discípulos estavam vivendo a mesma situação. Todos eles estavam vivendo a mesma situação. E sabe algo que me chama a atenção? Que eles falam, mestre, nós vamos morrer? Mestre, você não se importa que a gente morra? E após Jesus, o Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro e perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Por que vocês são assim tão medrosos? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Vocês lembram o contexto que eu falei agora há pouco para vocês? Jesus te deu vários ensinamentos ao longo do dia. Ele deu várias aulas teóricas ao longo do dia. E ali era a aula prática. Era a aula prática de acontecer o exercício da fé. E Jesus chamou a atenção dos discípulos dele. Sabe por que Jesus chamou a atenção dos discípulos? Porque ele sabia que os discípulos, pela fé ensinada por Jesus, eles seriam capazes de acalmar aquela tempestade. Eles seriam capazes de andar sobre o mar. Eles seriam capazes de não se afligir, não se amedrontar pela situação que estava acontecendo. Mesmo porque a primeira fase do versículo é uma promessa. Não é uma promessa, é uma direção. Que diz assim, tarde daquele dia Jesus disse, passemos para o outro lado. Gente, se Jesus fala que a gente vai chegar do outro lado, você vai ficar preocupado com o caminho? Eu vou chegar. E nada vai me tirar desse caminho. Nada vai me tirar desse projeto que Deus tem na minha vida. Nada pode me tirar. Nada pode calar a voz de um adorador. Nada pode calar aquele que Deus tem um propósito na vida. Tem momentos, irmãos, que o Senhor, Ele acalma a tempestade. Porque é necessário acalmar tudo aquilo que está vivendo ao seu redor. Mas há momentos que Ele vai acalmar o marinheiro. Porque não adianta. Se você está vendo uma onda, se você está se curvando diante da onda, o nível da água que vai chegar sobre a tua vida vai ser muito mais forte. Mas se você se pôr em pé diante de uma situação, Pedro foi capaz de andar sobre o mar. Tem hora que o Senhor precisa acalmar o marinheiro. Mas tem hora, irmãos, que essa é a hora mais difícil. Que o Senhor, Ele quer te ensinar a nadar. Ele quer te ensinar a nadar e a sobreviver. A não ter medo daquilo que pode acontecer, mas ter a fé daquilo que Deus
tem para acontecer na sua vida. E uma das coisas, irmãos, Jesus, a Bíblia fala, pode abrir para mim, por favor, lá no Salmo de número 121, versículo 3. Eu fiquei muito feliz a última música que o Geu e a banda tocou foi a música que fala exatamente que aquele que o Senhor não dorme, né? Aquele que, eu não lembro agora a frase da música de novo, Gil, mas fala que o Senhor não dorme, levanta, aquele que... Essa música aí, vocês entenderam. E aqui está o versículo que eu tinha separado sobre isso. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. E em outras versões fala que aquele que te guarda não dorme. Aí você fala, Bira, mas o Jesus estava dormindo ali. Como é que não dorme? O corpo físico de Jesus estava descansando. Mas ele estava ciente de que o Espírito de Jesus, a presença dele estava em todos os ensinamentos, em todo o material que foi capacitado em cada discípulo. Eu lembro um testemunho, não sei se alguém já viu o testemunho da Fernanda Brum. Alguém já ouviu o testemunho dela, dos filhos dela que nasceu? O irmão já viu, a irmã já viu? Alguns aqui já viram. A Fernanda Brum, irmãos, ela tinha uma promessa de Deus de ter um filho. Ela tinha uma promessa que Deus ali falou que ela teria um filho. Aí o que aconteceu? Ela ficou grávida. Ela ficou grávida e ali foi um momento de muita celebração e festa, porque Deus estava cumprindo a promessa que Ele tinha feito na vida dela. Só que aí sabe o que aconteceu? Passou um tempo e ela perdeu aquele filho. Aí ela, puxa vida, Senhor, me dá força, eu preciso continuar caminhando. Aí, mais uma vez, ela ficou grávida pela segunda vez. E ali foi um momento de festa, porque o Senhor era fiel, Ele é fiel para cumprir. E ali foi um momento de euforia na vida da Fernanda Brum. Só que aí o que aconteceu pela segunda vez? Ela perdeu o filho. E aí de novo ela se reergueu, pediu forças ao Senhor. Falou, Senhor, me dá força para continuar acreditando. E sabe, quem passa por momentos como esse é muito delicado, não é uma situação fácil. E ali pela terceira vez, ela ficou grávida. E aí, irmãos, ela estava acreditando que tudo ia dar certo. O que aconteceu da terceira vez? Ela perdeu o filho de novo. Só que aí, sabe o que ela fez? Ela falou, Deus, eu não tenho forças para orar. Eu não tenho forças para buscar a Tua presença. Mas eu tenho forças de só entregar a minha vida ao Espírito Santo. E aí foi nessa ocasião que ela falou, Espírito Santo, cuida de mim, cuida da minha mente, cuida do meu coração, para que tudo aquilo que eu estou sentindo hoje não venha a ser maior que minha confiança em Deus. Ela fez uma oração sincera. E foi nessa ocasião que ela criou aquela música. Espírito Santo, olhe por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Enfim, ela criou aquela música, que hoje serve de forças para muita gente. Para vocês saberem, depois ela teve um filho, nasceu o filho, a promessa de Deus não deixou de ser cumprida na vida dela. Mas teve um momento, irmãos, e há momentos, de que a nossa oração sincera com Deus, que por mais que a gente precisa ter fé, nós precisamos confiar e entregar. Senhor, talvez o momento é esse, a minha vida é essa, mas eu só peço ao Espírito Santo que me dê a direção para aquilo que eu preciso, porque sozinho eu não consigo. E lá no livro de Romanos, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas, porque muitas vezes nem nós sabemos o que devemos pedir a Deus, mas é o Espírito Santo que leva a Deus aquilo que precisamos. Então, irmãos, não importa a situação que você esteja vivendo hoje, eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Não há situação, não há circunstância maior do que o próprio Deus. Não olhe para a foto, olhe para o filme daquilo que Deus tem na sua vida. Olhe para tudo aquilo que Deus tem para a sua jornada. E sabe esse versículo que nós lemos aqui? Se puder colocar de novo, por favor. Acho que não sei se é o Juninho que está lá. Acho que é o Israel. Lá, Salmos de número
13, versículo 1 e 2. Isso. Que ele fala assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Próximo versículo, 3. Opa. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, que não adormeça na morte. Às vezes, em vez de você perguntar para Deus, até quando isso vai acontecer comigo? Você pode perguntar para Deus, até quando eu vou me sentir-se sozinho, sem perceber a sua presença, Senhor? Até quando não buscareis o Senhor mais de perto? Até quando vou decidir permanecer nesse sofrimento? Até quando buscarei motivos para chorar, ao invés de buscar motivos para sorrir? O que preciso fazer, Senhor, para vencer? Então, às vezes o maior questionamento, o maior milagre que Deus pode fazer na tua vida, na tua jornada, não é acalmando aquilo que está ao seu redor, mas é acalmando aquilo que está dentro de você. É aquele milagre que começa dentro de você, de dentro para fora. Porque mais de você ter alguém, que você precisa de alguém que acredita em você, é necessário você acreditar naquilo que Deus tem na tua vida, naquilo que Deus tem na sua caminhada. Eu queria pedir para a equipe de louvor, se possível, subir aqui à frente, por favor. E eu vou pedir para a igreja se colocar em pé. Eu não sei como você chegou aqui neste culto. Eu não sei como você chegou aqui para este culto. Não sei como você chegou aqui para este culto. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, aquele que ministra através do seu coração, ele é capaz de fazer brotar, não uma foto, não aquilo que tem roubado, que tem feito uma preocupação, mas ele pode fazer você acreditar no filme e na jornada que Deus tem para a tua vida. Este é o Deus em que nós cremos. Este é o Deus aonde eu deposito o meu futuro. Este é o Deus que eu acredito que vai cuidar do meu amanhã. Porque este é o Deus que ele não dorme. Amém, queridos? Eu vou fazer uma oração e em seguida puder cantar aquela música, aquela do que não dorme. Está chorando por quê? Amém. Que não dorme. Estou parecendo a pastora Lourdes aqui, com o nome das músicas, mas tudo bem. Curva a sua fronte, irmão. Vamos orar a Deus. Pai amado, Pai querido, Tu conheces, Senhor Deus, cada alma, cada coração, cada preocupação, cada pessoa, Senhor Deus, que neste momento, Pai, tem se encontrado preocupado, tem se encontrado medroso, medrosa, tem estado talvez, Senhor Deus, num estado de calamidade, sem saber mais para onde ir, Senhor. Talvez tenha aqui nesta manhã, Senhor Deus e meu Pai, pessoas que estão recebendo notícias ruins, uma atrás da outra, e essas notícias parecem não acabar, Senhor. Talvez tenha pessoas aqui nesta manhã, que tenham estado talvez, Pai amado, em meio à escuridão, que não tem enxergado, Senhor Deus, uma motivação em seu coração. Talvez tenha pessoas aqui, Pai amado, que não tem enxergado pessoas que o Senhor tem colocado ao seu redor, para poder se reerguer, Senhor. Mas Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nós, Tu és bem-vindo em cada coração, e este é o mês do Espírito Santo, e nós cremos no poder que opera em nós através do mesmo Espírito, que faz nos acreditar no novo amanhã, que faz nos acreditar em dias melhores, que faz nos acreditar que estamos perto de estarmos prontos para a glória do Senhor, porque aquele em que nós cremos, ele não dorme, mas aquele que nós cremos é aquele que acredita em nós e faz com que nada e nem ninguém nos separe do Teu amor. Senhor, trata cada coração, Senhor. Assim como o Senhor falastes ali para cada discípulo no particular, Senhor. Pai, que o Senhor venha ter um particular com cada alma, Senhor. Pai, que tudo aquilo que hoje é tristeza venha ser transformado em alegria, Senhor. Que tudo aquilo que é choro venha transformar em riso, Senhor. Pai, nós queremos ter a esperança, Senhor, de um novo amanhã.
uma esperança que não nos assola, mas sim que nos faz ficar em pé em meio à tempestade, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a confiar e acreditar de que o Senhor é maior do que toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Tá chorando por quê, irmão? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra do filme, irmão, lembra do filme. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. É isso que o Senhor está te dizendo nesta manhã. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém? Aleluia. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e bendito seja o nome daquele que é soberano sobre toda e qualquer situação. Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Irmãos, eu vou ter alguns recadinhos aqui. Eu quero passar aqui. Senta só um minutinho, irmãos. Eu prometo que é bem rápido, mas é mais para o conforto de vocês que eu vou pedir para vocês ficarem sentados, tá? Domingo que vem haverá a Santa Ceia do Senhor. Vai ser no próximo domingo a Santa Ceia. Então é importante, né? Para você que eventualmente não vai conseguir participar da Santa Ceia, caso você queira, você pode vir aqui, retirar os kits Santa Ceias aqui, você presencial e até mesmo você online também pode vir retirar os kits para que você, domingo que vem, participe aí da Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? E você também, hoje, às 18h30, haverá um culto especial, no galpão aqui, destinado às crianças. Então, enquanto estiver acontecendo o culto aqui na nave, vai acontecer também lá no galpão. Então, assim, caso você possa, de repente, queira trazer a sua criança mais tarde, o seu filho mais tarde, também poderá trazer para poder participar desse culto. E você online, que às vezes também tem condição, está preparado para poder vir, venha também, traga aí o seu filho, que vai ser um momento muito especial para ele, um culto aí de forma abençoada. Amém, queridos? Olha, o pastor pediu para falar algo aqui para vocês, e eu pediria até para os diáconos aqui prepararem, que daqui a pouco a gente vai recolher uma oferta. O que acontece, irmãos? Obrigado, Luizinho. Obrigado. Não sei se vocês lembram, o ano passado, a igreja tem um trabalho missionário, né? Então, teve um trabalho missionário que, inclusive, ia visitar as aldeias indígenas lá na Bahia. Não sei se vocês lembram, que, inclusive, o pessoal veio, vendeu pizza, vendeu uma série de coisas para poder angariar fundos, né? E a igreja, inclusive, ajudou, teve ali toda uma construção, teve todo o amparo da própria igreja, né? E agora, esse mesmo grupo, na verdade, um grupo menor, eles vão fazer um novo projeto missionário, né, numa aldeia indígena, só que agora é no estado de São Paulo. Né? É um projeto que a Bíblia fala que há várias maneiras de você ser um missionário. Seja você indo, ou seja até mesmo você orando e também você patrocinando, você ali investindo, você abençoando este ministério para que a mensagem do Senhor
possa ali chegar nas vidas daquelas pessoas que ainda não conhecem a mensagem do Senhor. Então, para você que está na live, vai aparecer o QR Code aí para você, vai aparecer esse QR Code para que você possa levar essa oferta, para que você possa aqui levar algo que Deus colocou no seu coração. O pastor até de manhã, ele fez questão ali de falar de que o seguinte, de que às vezes chega no final do mês, puxa vida, a gente está até um pouco apertado, mas cada um contribui segundo aquilo que propôs em seu coração. É por uma causa especial, eu sei que você já ofertou e dizimou hoje, mas é por esse projeto, que todo o valor aqui arrecadado será destinado a esse projeto. Ah, mas caso, por exemplo, você não possa, ninguém possa, eu tenho certeza de que o projeto vai ser seguido, porque é a visão do pastor Toninho. Nossa, irmão, não vim preparado, posso passar o cartão lá atrás? Pode também. Então você pode passar, fica à vontade, pode mandar um Pix, pode colocar também o Pix aqui atrás, se puder, para quem quiser a chave da igreja, se puder colocar, e também aí na internet. Então, cada um aí possa, neste momento, contribuir segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Nós estamos aí na campanha de 120 dias, né? E talvez esse é o momento da campanha para quem está passando aí. Eu já estava conversando com a pastora Silvana e com as outras, e com a irmã Cris, com outras pessoas ali pela manhã aqui no café. E elas estavam falando, né? Para quem está em um momento de jejum, parece que fica daquele... Quanto mais você parece estar em jejum, mais oportunidade aparece para você sair do jejum, né? Não sei se para vocês é assim, mas para mim, misericórdia. O pessoal te convida para comer, vamos comer uma pizza. E eu estou em jejum de pizza e refrigerante. Aí vamos comer uma pizza? Irmãos, não dá. Ou as crianças também, que às vezes elas não estão participando, mas elas falam, pai, vamos comer uma pizza hoje? Eu falo, Jesus, eu não posso, né? Jejum, você não pode se privar os outros do seu jejum, né? Vamos comer pizza, né? Tem que levar todo mundo. E as crianças, as meninas ali estão falando sim, né? Não deixa de comprar pizza para todo mundo, não é verdade? Mas eu creio que o Senhor, Ele reconhece o sacrifício, e todo sacrifício, irmãos, é uma maneira de você ser abençoado, de você ali levar aquilo que Deus ali, enfim, de Deus é um provocador de milagre, na verdade, o jejum. Então, que você aí, através do jejum, das orações, a gente possa. Amém, queridos? Só vou orar pela oferta, e eu queria que você já colocasse em pé também, para a gente poder já receber aqui a bênção apostólica. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, abençoe essas ofertas, abençoe todos aqueles que nesta manhã pôde contribuir na casa do Senhor. Abençoe, Pai, para que nunca venha a faltar nessas pessoas, e abençoe também, Pai, a administração desses recursos e a destinação deles. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém? Amém, queridos? Você foi abençoado? Amém? Se essa mensagem serviu para você e poderia servir para mais alguém, ela fica disponível na timeline da igreja. Marque pessoas depois, encaminhe no YouTube, no Facebook, é uma maneira também de você evangelizar, não somente essa. Assim como também o culto das 8, o pastor pregou uma palavra abençoada. Inclusive, quando ele ministrou, ele estava falando sobre barco, ele falou sobre âncoras. Foi mais ou menos relacionado ao mesmo tema, para quem pôde participar do culto da manhã. Então, ou seja, né, vale a pena você, que é o tema muito relacionado, e à noite também haverá o culto às 18h30. Amém, queridos? Levante suas mãos, vamos aqui. Pai amado, Pai querido, agora que vamos voltar para o nosso lar, que Teu Espírito Santo permaneça conosco, para que nada, Senhor Deus, venha roubar aquilo que foi ministrado nesta manhã, mas principalmente que Teu Espírito Santo venha continuar a falar conosco nesta manhã, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces, benditas consolações do Espírito Santo esteja não somente hoje sobre a tua vida, mas para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um excelente domingo. Deus abençoe a todos.